Oi, gente, tudo bem? Rodrigo Schiffler, professor de matemática. Você já me conhece? Brincadeira. Galera, vamos nessa? Olha só, estatística. Super importante essa aula, bem fácil o assunto e com questões que são questões simples na sua grande maioria. Bom, repara só, nessa primeira parte da aula, a gente vai relembrar alguns conceitos introdutórios, tá? Uma introduçãozinha básica e a parte de frequências absoluta relativa, tá? Então, primeiro, olha só, ao pesquisarmos uma dada população estatística, frequentemente não é possível fazermos um levantamento de todos os elementos que a compõem. Nesse caso, procuramos obter dados diferentes de uma parte da população estatística, que denominaremos amostra. Bom, com essa ilustração fica bem claro que a amostra é uma parte, é um subconjunto da população. Nessa parte introdutória aparecem dois conceitos em estatística que são importantes a gente conhecer: população e amostra. Lembrando que população não significa aqui em estatística toda a população de uma determinada localidade. Significa um conjunto de indivíduos que servem para aquela pesquisa, para aquele dado estatístico específico. Exemplo: se a gente fosse fazer uma pesquisa sobre intenções de voto à presidência da República nas próximas eleições, quem seria a população dessa minha pesquisa estatística? Não seria toda a população brasileira, uma vez que nem todo brasileiro e brasileira votam. Seriam eleitores e eleitoras brasileiros e brasileiras. Beleza? Então, assim, quando a gente em estatística se refere à população, a gente está falando daquele conjunto específico que serve para aquela análise estatística que está sendo feita. Obviamente, quando você pega, por exemplo, você vai pegar o resultado de uma pesquisa sobre intenções de voto à presidência da República. Quando aqueles dados são expostos num programa de TV, por exemplo, é óbvio que não foi feita uma coleta de dados, essa pesquisa não foi feita em cima de toda a população, uma vez que é inviável que isso aconteça. O que acontece? Você pega uma parte dessa população, chamada de amostra, e faz a análise em cima desse subconjunto, dessa amostra. O que você pode perceber é que, a depender do critério que você utiliza para selecionar a amostra, você pode chegar em resultados bem distantes do ideal. Concordam? Basta você, por exemplo, pegar uma amostra homogênea, uma amostra que não seja fiel às diferenças, por exemplo, que existem no Brasil quando você fala de eleições presidenciais. Concordam? Se você vai para um lugar onde todo mundo mais ou menos que pensa igual, você não tem uma população heterogênea, uma amostra heterogênea, você acaba se complicando, você acaba chegando a um resultado bem discrepante daquilo que é o ideal. E aí, quando eu começo com essa parte introdutória de estatística, tem algumas pessoas que falam assim: Rodrigo, mas vem cá então, quais são os critérios que eu preciso adotar para selecionar uma amostra de forma satisfatória? Você quer que eu te dê aqui qual é a minha ideia? Não se preocupe com isso não, sabe por quê? Nós não iremos coletar dados. Nós interpretaremos dados que já foram coletados. Ou seja, para você resolver questões de estatística, você não vai precisar selecionar a amostra e coletar dados. Nós vamos interpretar dados que já foram coletados. Esses dados podem ser expressos para a gente num texto, num gráfico ou numa tabela. Beleza? Então, nessa parte inicial, é só para você lembrar essa diferença entre população e amostra. E aí aparecem outros conceitos que são bem importantes. Classe. O que é classe? Cada item ou faixa do fenômeno estatístico analisado. Por exemplo, cor dos olhos. Vamos supor que eu faça uma pesquisa que eu queira saber quantas pessoas numa determinada turma têm cor dos olhos preta, cor dos olhos verde, cor dos olhos castanho. Se eu fizesse uma pesquisa sobre cor dos olhos, cada cor de olhos seria uma classe. Verde é uma classe, azul é uma classe, preto é uma classe, castanho é uma classe. Candidatos de uma eleição. Ou seja, numa pesquisa de intenções de voto à presidência da República, cada candidato ou candidata
seria uma classe. Então, classe é cada item do fenômeno estatístico que a gente está estudando. E existe algo de extrema importância chamado de rol, que é a organização em ordem crescente dos dados coletados. Esses dados coletados a gente chama de dados brutos. Então, perceba o seguinte. Considere as idades dos alunos do terceiro semestre do curso de Engenharia Civil da UFBA. Aí eu te dou os dados coletados. Percebam, ó, 20, 18, 19, 22, 20, 22, 23, 21, 21, 21. Esses dados são brutos, eles não estão em ordem, eles não estão em rol. O rol seria você reorganizar esses dados coletados, esses dados brutos em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, 18, 19, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23. Para quem lembra, o rol ele é de extrema importância para a gente calcular uma medida de tendência central de uma distribuição estatística chamada de mediana. Mediana você só calcula depois de você realizar o rol, beleza? Bom, então aqui, população, amostra, classe e rol. São aqui conceitos introdutórios que a gente precisa ter para conseguir andar aqui com as nossas pernas em estatística, tá? Gente, aí repare, distribuição de frequências. Bom, como eu sou de Salvador, eu vou fazer uma análise aqui baseado em times daqui da Bahia, tá? Olha só, fez-se uma pesquisa com 25 jovens de um bairro baiano a respeito do time de futebol para o qual torciam. O resultado obtido aparece na lista seguinte. Aí eu pego esses dados e coloco numa tabela. Bom, se você olhar aí, você tem 25 retângulozinhos, ou seja, é uma tabela com 25 informações, tá? Ipitanga, Camaçari, Vitória, Ipitanga, Bahia, Vitória, Juazeiro, Catuense, enfim. Um monte de time aparece aí. Aí repare, se você parar para contar aqui, você vai perder tempo. A forma de expressar esses dados dessa maneira, ela não facilita conclusões. Por isso que nós costumamos organizar esses dados numa tabela chamada de tabela de frequências. Então, repare só, imagine, olha para essa tabela do jeito que está. E olhe que aqui só tem 25. Já pensou se fossem 100 jovens de um bairro baiano? Imagine, 100 jovens. Você vai ficar contando, aí sabe o que a galera faz? Olha para cá, monta uma tabela na qual a gente coloca a frequência absoluta de cada classe. Olhe como fica muito mais organizado. Olhe como fica muito mais fácil de você interpretar as informações. O que é a frequência absoluta? Número de elementos da população ou amostra pesquisada que correspondem à faixa do fenômeno estatístico estudado, ou seja, que corresponde àquela classe. Perceba que nessa tabela você tem duas colunas. Na primeira coluna são as classes, cada um dos times que apareceram naquela pesquisa. E na segunda coluna nós temos a frequência absoluta. O que é a frequência absoluta? Quantas vezes cada classe apareceu? Por exemplo, se você olhar para essa tabela, logo na primeira linha, o time Ipitanga tem frequência absoluta igual a 5. O que isso significa? Que dentre os 25 jovens pesquisados, 5 disseram torcer para o Ipitanga. Bahia tem frequência absoluta igual a 8. O que isso significa? Significa dizer que dentre os 25 jovens baianos, 8 disseram torcer para o Bahia e assim por diante. E ali na nossa última linha, perceba que eu coloquei total na primeira coluna e na segunda, aquele símbolo que parece uma letra E, que eu não sei se você lembra, significa somatório. Ali está escrito que o somatório das frequências absolutas é 25. Afinal de contas, a gente viu que são 25 jovens baianos. Então, percebam que se você comparar o slide que estava ou a tabela que estava no slide anterior em relação a essa é muito mais conclusiva. A gente consegue chegar a uma conclusão de forma muito mais rápida. Beleza? Então, frequência absoluta, quantidade de vezes que cada termo aparece na distribuição, tá? Agora, eu não sei se você concorda comigo, a frequência absoluta não é um dado conclusivo. Porque, por exemplo, imagine, se eu chego para você e falo assim, ó, gente, estava ali numa sala de professores
e 3 professores acham que o Brasil será campeão da próxima Copa do Mundo de futebol. Você acha que essa informação, 3 professores acharem que o Brasil será campeão da próxima Copa do Mundo de futebol, isso é um dado conclusivo? Você consegue tirar alguma conclusão acerca dessa informação que eu lhe falei? Não. Sabe por quê? Você não sabe quantos professores tinham na sala dos professores. Ou seja, 3 professores disseram que o Brasil vai ser campeão. De quantos professores que tinham na sala? Então, assim, a melhor forma, a forma que te dá uma ideia mais conclusiva para você chegar a alguma ideia mesmo sobre esses dados levantados, a gente chama de frequência relativa. O que é a frequência relativa? É a razão entre a frequência absoluta de uma determinada classe e o somatório das frequências absolutas. Em geral, essa frequência relativa é dada em porcentagem. Ou seja, galera, ó, se você quiser meio que criar uma fórmula para a frequência relativa, a gente poderia dizer dessa maneira. Ó, a frequência relativa, que aí eu estou chamando de FR, é a razão entre a frequência absoluta daquela classe e o somatório das frequências absolutas. Esse dado já é mais conclusivo. Por exemplo, vou voltar aqui, ó. Olha para a classe Ipitanga. Frequência absoluta 5. Olha lá para baixo. Somatório das frequências absolutas 25. Qual seria a frequência relativa para a classe Ipitanga 5 sobre 25? Ou seja, a frequência absoluta da classe Ipitanga dividido pelo somatório das frequências absolutas, que é exatamente o que aparece nesse slide, nessa formulazinha. Agora nós já conseguiremos fazer uma tabela um pouco mais completa. Ó. Agora sim eu tenho uma tabela de frequências. Perceba, na primeira coluna eu tenho as classes, cada um dos times. Na segunda coluna eu tenho as frequências absolutas de cada classe. Ou seja, quantas vezes cada time apareceu na minha análise, na minha pesquisa. Na terceira coluna eu tenho a frequência relativa. Perceba, Ipitanga 5 sobre 25, simplificando ali, fazendo a divisão 0,20. 8 sobre 25 seria a frequência relativa para a Bahia, dá 0,32. 6 sobre 25 para o Vitória, 1 sobre 25 para o Juazeiro, 4 sobre 25 para o Camaçari e 1 sobre 25 para Catuense. Percebam que o somatório dessas frequências relativas que aparecem na terceira coluna tem que dar um inteiro. Seja soma de fração, seja soma de número decimal, vai ter que dar um inteiro. E eu peguei 0,20, 0,32 e assim por diante e transformei essa frequência relativa em porcentagem. E essa soma vai ter que dar 100%. Ou seja, dos 3 parâmetros que aí estão, a frequência absoluta, a frequência relativa e a frequência relativa em porcentagem, qual é aquele que geralmente é mais conclusivo, é mais rápido de lhe proporcionar uma ideia real do que está acontecendo? É a porcentagem. Inclusive, a maioria das pesquisas são divulgadas por meio de porcentagens. Então, assim, eu já vi algumas pessoas falando assim, Rodrigo, eu já vi questão de tabela onde a frequência relativa, quando eu somava, não dava 1, dava 0,99999, que a porcentagem dava 99,99%. Galera, pense o seguinte, olhe para o somatório das frequências absolutas, não deu 25? 25 é um divisor de 100. Ou seja, todas as minhas frequências relativas foram decimais exatos. Imagine, por exemplo, que aquele somatório de frequências absolutas, sei lá, fosse 13, por exemplo. 13 não é um divisor de 100. Na hora de calcular as frequências relativas com o denominador 13, você geraria uma dízima periódica. Muito provavelmente, quando você fosse colocar essa dízima periódica na nossa tabela, você ia fazer uma aproximação. Essa aproximação, muito provavelmente, ia fazer com que você chegasse em resultados que não chegassem lá no final igual a 1 inteiro, ia ficar 0,99999 e tal. Mas assim, a ideia é que sempre a gente tenha 1 inteiro e 100%, beleza? Então, gente, essa é a parte introdutória de estatística, beleza? Aguardo vocês para a segunda parte.